mais notável. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Eu gostaria de, nesse momento, querido, convidar o pastor Ricardo Batista. Pastor, por favor. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida dele. Pastor Ricardo, além do nosso pastor Jorge Linhares, que é o meu pastor, mas pastor Ricardo Batista, juntamente com o pastor Luiz Hermínio, são homens dessa geração que têm falado ao nosso coração. Para nós, pastor, é uma honra muito grande estar te recebendo aqui em Santa Luzia. Creio que pela segunda vez, né? Segunda? Teve uma conosco lá e agora aqui, nesse momento tão importante. Já teve na Connect, terceira vez então. Nesse momento tão importante, nesse momento em que, como reino de Deus, nós estamos aqui para poder oferecer, mas para também receber do que o Senhor tem para derramar sobre nós nessa noite. Estenda a sua mão para cá, querido, que você possa estar levantando um clamor pela vida do pastor Ricardo. Tem rodado esse estado, pegado estrada para lá e para cá, estradas tão terríveis e perigosas. Senhor, nessa noite nós apresentamos a vida do pastor Ricardo nas tuas mãos, tua esposa, tua família, ó Deus, os teus sonhos, os teus planos, e pedimos, ó Deus, que o Senhor o guarde, que o Senhor o fortaleça, que o Senhor continue direcionando no Senhor, e que Ele possa continuar, ó Deus, compartilhando esse coração gigantesco com cada um de nós, porque Ele tem um coração segundo o teu coração. Que nessa noite, mais uma vez, ó Deus, Ele possa ser usado como canal do Senhor nesse lugar, para falar conosco, para falar com a tua igreja, que se reúne, ó Deus, sem placas ministeriais. Aleluia, paz do Senhor, queridos. Tem alguém vivo aí? Glória a Deus, que privilégio estar aqui nessa noite. Eu quero desde já glorificar a Deus pela vida do pastor Toninho, vida do pastor Jorge, que eu conheci agora também, conheci o pastor Josué. Tivemos um momento muito singular ali na casa do pastor Ivan, que tem sido também um precursor, né? Tem sido um homem de Deus aí para essa cidade, junto com a igreja Getsemane. E eu já tenho alguns amigos aqui, como o pastor Fernando da Connect, eu vi aqui, mas a esposa, cadê o Fernando? Ei, pastor, que bom te ver, querido, que bom que está aqui. O Josué está aqui com a família. Ei, Zuca, seja bem-vindo. Queridos, que privilégio estar comigo aqui o pastor Leonardo, pastor Cleito, pastor Felipe da Awakening Brasil também, nossos amigos e filhos também do coração. E nessa noite é um privilégio estarmos aqui. Sabemos que Deus tem feito algo lindo nessa cidade. E já há 5 anos a gente tem um café para pastores e líderes no Barreiro. O Fernando vai lá todo mês. Alguns pastores aqui frequentam lá, como o pastor Ivan. E Deus tem nos dado uma graça de unir pessoas interdenominacionais. Eu acredito que Deus está levantando uma geração que está com mais fome de Deus. Eu posso ouvir um amém aqui? Então tudo que eles querem é se reunir para glorificar aquele que vive e reina. E você quer saber de uma verdade? Todas as vezes que a gente se une, irmão, o nome do Senhor é glorificado. E os reinos se abalam. Por quê? Porque os reinos das trevas, porque o reino de Deus é inabalável. Então quando há um ajuntamento como esse, numa torre como essa, no alto dessa cidade, é para dizer que Ele é o Rei. É para dizer que só Ele é o Rei, que só dele, porque dele. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Para dizer que Tu és o Senhor.
Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Somente o Senhor é Deus. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade. A sua igreja te adora. A tua igreja te adora. Você pode adorar Ele aí como Ele merece. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Quantos aqui são pastores ou pastoras ou líderes? Levanta a mão. Eita, o resto é crente normal então. Glória a Deus, né? Estamos juntando o povo de Deus, isso é lindo. Abra comigo a sua Bíblia em Esther, capítulo 4. Glória a Deus por esse louvor maravilhoso. Glória a Deus. Esses dias, melhor do que pregar uma mensagem é se tornar a mensagem. Porque não são dias de exibição, mas são dias de manifestação. Pessoas não estão se importando com a nossa imagem, eles querem a glória de Deus. Então não é um culto para o homem, é um culto onde Jesus é adorado. Então estamos felizes porque essa casa abriu as portas. E foi um ajuntamento de gente com mente aberta, com o espírito inclinado para aquilo que Deus quer fazer. Por isso vemos nessa noite tantos pastores de relevância nessa cidade de Santa Luzia. E que essa noite seja um marco, que essa noite seja um rompedor, uma noite que rompe os céus dessa cidade. Porque você não derruba o altar de Baal acusando, praguejando. Você derruba Baal levantando um altar maior do que o dele. E todas as vezes que Jesus é adorado, que há um ajuntamento, o nome do Senhor é exaltado, Baal é derrubado na cidade. Por isso, Satanás quer tanto nos dividir, porque se ele dividir, ele continua reinando. Mas todas as vezes que a gente se ajunta, e eu acredito que Deus está juntando os tijolos nesses dias. Eu acredito que Deus está colocando os ossos no lugar. Como o quiropraxista, que é um médico, que ele é responsável por colocar a coluna no lugar, e ele ajeita os ossos. Eu acredito que Deus está juntando os ossos nessa cidade. Ele está colocando cada osso no seu lugar. Oh, aleluia. Por quê, pastor? Porque Ele quer levantar um exército e não uma creche. Porque o menino diz é meu, mas o adulto diz é nosso. Deus está tirando de nós uma mentalidade infantil, uma mentalidade de competição, e está nos dando uma mentalidade de reino aqui nessa noite. Só tem um porém: a mentalidade de reino, tudo é nosso e nada é meu. Por isso a oração que o Senhor Jesus nos ensinou é: Pai, não é meu, venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. E o pão, esses dias nós vamos comer o pão nosso, e não é mais o pão dali, não é mais o pão de lá. Nós não vamos dizer só aqui que está acontecendo, não. Deus ainda tem um povo escolhido, escondido. Deus ainda tem um remanescente que adora Ele em qualquer lugar, porque aonde tiver 2 ou 3 no meu nome, ali eu vou estar presente. Então a gente tem um sentimento que o Senhor liberou. Eu orava por essa casa. Eu orava por essa cidade agora mais cedo. E o Senhor falava comigo sobre o vale de ossos secos. E o Senhor falou comigo que está chegando um tempo agora. Não é tempo de profetizar, porque já houve profetas aqui nessa cidade que já profetizaram sobre os ossos secos.
Então o que vai acontecer agora? Agora é um tempo de ação, não é mais da profecia. A profecia antecede a ação. A profecia diz: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Mas a Bíblia diz que de repente veio um barulho no vale de ossos secos. E aquele ruído era a ação dos ossos. E cada osso começou a correr para o seu osso. E de repente aquilo que estava morto começou a ganhar vida. Os ossos que estavam julgados começaram a formar um corpo. E de um monte de ossos Deus tirou um exército. Então Deus falou comigo que a profecia vai se cumprir agora. Porque uma coisa é o profeta liberando: ossos secos, ouça. Outra coisa é os ossos se movendo. E você está aqui comigo, eu posso ouvir um amém? Então você vai ter que se mover a partir de hoje. Não tem a ver com a tua vontade, tem a ver com a vontade do Pai. Por isso Deus vai promover ajuntamentos nessa cidade. Deus vai levantar ajuntamentos nessas casas. E Deus está usando os precursores, Deus está usando as igrejas antigas dessa cidade. Por quê? Porque Ele tem que começar por alguém. Deus está começando com a maturidade. E os jovens são a força da igreja. Eu posso ouvir um amém? Mas os jovens precisam da sabedoria. Por isso, sabe o que vai acontecer nessa cidade? Jovens e velhos vão andar juntos nessa cidade. E os mais velhos vão respeitar os meninos. E nós vamos dizer: deixa o menino rodar. Mas os meninos que estão queimando, tem algum menino queimando aqui hoje? Os meninos que estão queimando, eles vão se submeter aos mais velhos. Eles vão dizer para nós: nos ensina, porque a gente não sabe ainda. Sabe o que é isso, irmão? Uma igreja madura, uma igreja onde jovens e velhos adoram juntos. E não importa quem pregue, desde que Jesus seja engrandecido. Não importa qual nome está na placa, desde que Ele seja exaltado. Sim! Ei, ossos secos. Sabe o que vai acontecer, irmão? Você agora não será tido por inocente. Você foi despertado. E um despertador, ele tem o poder de te acordar, sim ou não? Mas ele não tem o poder de te tirar da cama. Às vezes o despertador até te despertou, mas você coloca numa função do celular chamada função. Acabou essa função para Santa Luzia. Porque Deus despertou você, mas você voltava a dormir de novo. Mas o que Deus está fazendo agora, irmão, você não vai voltar a dormir, porque você vai fazer parte. Você vai fazer parte, escuta bem. Porque se você não fizer parte, só você vai assistir. Numa mentalidade de reino, irmão, o que tem pelo que não tem. Então não importa quem é que está doando pão e peixe, desde que todo mundo seja alimentado. Porque os discípulos não tinham pão e peixe, mas tinha um menino que tinha. Agora o menino, ele não multiplica, ele só entrega para Jesus. Agora ele também não distribui, porque para distribuir só a sabedoria. Por isso foi os apóstolos que distribuíram. Por isso eu acredito nisso. Tem menino carregando pão e peixe nessa cidade. Tem menino carregando pão e peixe nas nossas casas, nessas igrejas. Mas eles precisam entregar na mão de Jesus o que ele está carregando. Então você não vai andar mais sozinho, nós vamos andar juntos. Nós vamos andar juntos. Aleluia. Abra comigo Esther capítulo 4. Um ambiente de glória, Senhor. De glória, eu vejo o cordeiro e o leão. Oh, no ambiente de glória, eu vejo o cordeiro e o leão. Esther capítulo 4 diz assim a palavra do Senhor. Quando Mardoqueu soube tudo que havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes e vestiu-se de pano de saco e cinza,
E saiu pelo meio da cidade, e clamou com grande clamor e amargo clamor. Chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco poderia entrar pelas portas do rei. Em toda a província onde a palavra do rei era lida, havia entre os judeus um grande luto, com jejum, choro e lamentação, e muitos estavam deitados em pano de saco e cinza. Então vieram as moças de Ester e os eunucos, e fizeram saber como a rainha muito se condoeu, e mandou vestes para vestir a Mardoqueu e tirar ele do seu cilício. Porém ele não aceitou. Então Ester chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que tinha posto na presença dela. Deu-lhe mandato para Mardoqueu, para saber aquilo que estava acontecendo. Saindo Ataque a Mardoqueu na praça da cidade, estava diante da porta do rei. Mardoqueu fez saber tudo quanto tinha sucedido, e como também a oferta de prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei pelos judeus, para lançar a perder ou pela morte dos judeus. Verso 8. Também lhe deu uma cópia escrita que se publicara em Suzã, para destruir, para mostrar a Ester e para fazer saber e para lhe ordenar que fosse até a presença do rei e pedisse, suplicasse na sua presença pelo seu povo. Veio Ataque, fez saber a Ester as palavras de Mardoqueu. Então disse Ester a Ataque, mandou dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo da província do rei bem sabe que para o homem ou mulher que entrar na presença do rei no pátio interior sem ser chamado, só há uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender o cetro de ouro para que viva. E eu nesses 30 dias não sou chamada na presença do rei. Fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Ester. Então disse Mardoqueu que tomasse a dizer a Ester: não imagine você em teu ânimo não imagine em teu ânimo que escaparás da casa do rei mais do que todos os outros judeus. Porque se de tudo te calares agora, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a tua casa, a casa de teu pai, perecerá. Quem sabe não foi para este tempo que chegaste a ser rainha. Então disse Ester que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que estão em Suzã, jejuai por mim, não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. Eu e as minhas moças também assim jejuaremos. Assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, porque se morrer, morri. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo que Ester tinha ordenado. Feche seus olhos por um minuto. Pai querido, fala conosco nessa noite. Não apenas fale, nos desperte. Que nessa noite haja um alinhamento do céu e terra mais uma vez sobre a cidade de Santa Luzia. Derrama sobre nós uma porção do teu orvalho de graça. Assim como a água rega a terra, rega-nos com a tua palavra, que a tua palavra produza o fruto pela qual ela foi enviada nessa noite. Que o Senhor mude o nosso entendimento, porque tudo aquilo que eu ouço e entendo eu usufruo. Por isso nessa noite transforma nossas mentes, nos reposiciona no reino. Que venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Não tem a ver com o nome de um homem. Quem usa o homem é Deus, quem fala na boca do homem é Deus. E se o Senhor não falar, o homem não tem palavra. Por isso nessa noite nós entregamos o nosso coração nas suas mãos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Me dá sua atenção de presente. Sabe, queridos, uma mente de reino, ela não pensa em si mesma, ela pensa no coletivo. Muitas vezes Deus falava com alguns homens no coletivo e eles transliteravam para o indivíduo. Muitas vezes Deus queria transformar a cidade, mas a pessoa acreditava que era apenas ela, ou que era só para ela e que ela iria usufruir aquilo. Mas uma das coisas que a maturidade faz é te reposicionar no âmbito profético.
Uma das coisas que a maturidade faz é entender que Deus não vai fazer para você, mas através de você. E nesses dias Deus não vai fazer para você, Ele vai fazer através de você. Porque Deus não te chamou para substituí-lo, mas Ele te chamou para representá-lo. Se você entender que você é um representante do Senhor, você vai falar mais nós do que eu. Você vai começar a fazer mais em prol do coletivo do que o prol do indivíduo. Porque se você olhar só para você, você é só um mais um na sua congregação. Mas se você olhar para o reino de Deus, você é membro de um só corpo, de uma só fé, de um só espírito, de uma só esperança. Por isso agora Deus está levantando homens com cabeça de governo. Porque para sair do Egito, Moisés abriu o mar sozinho. Moisés abriu o mar, mas para entrar em Canaã não. Para entrar em Canaã foi com Josué. E Josué não foi sozinho na frente, ele teve que colocar os sacerdotes. Porque para sair do deserto, para sair do Egito, é uma libertação que acontece individual. Posso ouvir um amém? Só que para entrar em lugares de governo tem a ver com o coletivo. Por isso eram os sacerdotes que carregavam a arca. O modelo de Josué era um homem fazendo tudo. O modelo da terra prometida agora somos nós. Os sacerdotes vai na frente, a arca vai na frente, e todos nós vamos passar, e nenhum de nós vai ficar para trás. Então nós estamos entendendo que Deus está abrindo o nosso entendimento nesses dias. Por quê? Porque as coisas estão tornando claras. Deus está esclarecendo a visão. E se você olhar para essa passagem, você vai ver que havia um homem no palácio que era um oficial do rei chamado Amã. Irmão, esse homem era um dos oficiais, é como se ele fosse um primeiro-ministro naquele reinado. E esse homem, depois que ele foi levantado, aonde ele passava, ele queria que as pessoas se curvassem diante dele. E imediatamente, quando ele passava, a Bíblia fala que tinha um judeu chamado Mardoqueu. O nome Mardoqueu significa empregado de Deus. Por isso, quando Mardoqueu passava, na frente dele passava Amã, todo mundo se dobrava, mas ele não. Isso fala de um homem que não vai se dobrar para o sistema nesses dias. Isso fala de um homem que vai se dobrar somente diante do Senhor, porque somente ao Senhor adorarás e somente a Ele servirás. Então aquele homem, ele tinha uma postura de integridade, ele tinha um caráter. Além de ser um obediente da lei do Senhor, porque ele entendia que somente diante de Deus ele iria se dobrar. Só que Amã não entendeu isso, porque Amã faz parte de um sistema. E quando agora o Amã passa, que todo mundo se prostra, mas Mardoqueu não, ele é tido como rebelde. Então eles dizem: Amã, tem um homem aí que não se dobra para você, é um judeu. E numa das conversas de Amã com o rei, regada a vinho, embriagados, Amã faz uma proposta. Amã diz para o rei: rei, tem um povo aqui na província que não se dobra diante das nossas leis. Eles estão aqui, mas eles não estão aqui. Eles são dos nossos, mas não são, porque eles não obedecem às nossas regras. Eles têm um costume diferente, eles têm um Deus diferente, eles têm uma vida diferente. O rei falou: como assim? Ele falou: não, é um povo. Nós precisamos matar esse povo, vamos destruir esse povo. Porque a Bíblia vai dizer, irmãos, que Amã achou pouco destruir só Mardoqueu. Porque a luta naqueles dias não era no indivíduo, era uma luta coletiva, era uma luta. Guerras coletivas você não vence como indivíduo. Você precisa discernir. Nesses dias há uma guerra contra a igreja. Quem está entendendo diz amém. Por isso é o tempo do povo se unir. Porque Israel sozinho, cada um tinha a sua tribo. Tinha a tribo de Judá, de Benjamim, de Dan, de Zebulon, de Levi. Mas quando eles iam para a guerra, não era uma tribo que ia, era o Israel de Deus que ia. Nós não temos problema de ser a Betel, não tem problema de ser a Betesda, não tem problema de ser a Connect, não tem problema de ser a Getsemane, não tem problema de ser Jesus Pentecostal, não tem problema de ser a igreja Deus é amor. Mas quando vai entrar em guerra, é o Israel de Deus dessa cidade. Dá um glória aí, meu filho. Ambiente de glória, eu vejo o cordeiro e o leão. Havia uma movimentação por trás de tudo aquilo. E o que Amã fez? Muito sorrateiramente, ele embriagou o rei. E falou: rei, vamos fazer o seguinte, quer destruir esse povo?
eu vou empenhar, eu vou dar uma oferta de 350 toneladas de prata. É pouco ou muito isso, hein? 350 toneladas. Aquele homem, ele teve um investimento. Diga comigo, há um investimento para destruir as famílias no Brasil. Engano nosso é olhar para tudo que está acontecendo ao nosso redor e achar que isso é ocasional. Engano nosso é achar que tudo que está acontecendo não vai nos afetar. Aquele homem foi sorrateiro. Quem viu o decreto do rei, leu, não sabia por que o rei tinha feito aquele decreto. Mas aquele decreto foi debaixo de uma embriaguez e debaixo de um investimento. Há um investimento para descaracterizar a figura do pai. Há um investimento para descaracterizar a figura da mãe. Há um investimento para descaracterizar a criança. Há um investimento para descaracterizar a igreja. Há um investimento para descaracterizar a vida do pastor. Porque ainda é a mesma estratégia: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. O problema é que o que a gente fez? A gente ficou dentro do palácio. E a rainha Esté estava toda linda. A rainha Esté estava maravilhosa, passeando no palácio, gozando de uma vida boa, aleluia. Estava na presença do rei, oh aleluia. Comendo do bom e do melhor, vestindo do bom e do melhor, aleluia. A vida estava muito linda, e estava lá eunucos para servir a rainha, glória a Deus. Só que lá do lado de fora tinha um homem de Deus. Lá do lado de fora tinha um homem de Deus, irmão. Ele não está no palácio, mas ele é empregado do Senhor. Ele não está com o nome exaltado, ele não tem muitos seguidores, mas ele ainda é o intercessor dessa nação. Ele ainda é um escolhido, escondido do Senhor. Ele não se dobra para a idolatria. Ele é um remanescente. E ele agora é o Mardoqueu, o empregado do Senhor. Sabe o que significa empregado de Deus? Eu já não mando mais na minha própria vida. Sabe o que caracteriza que você é um Mardoqueu? É que você não faz mais o que você quer. Sabe por que alguns deixaram de vir nessa reunião? É porque ainda não são empregados do Senhor. Porque eles fazem o que eles querem e eles não entendem o que Deus está fazendo no coletivo. Então é como se dissesse: eu não quero participar disso. Agora eu vou te dar uma palavra. Querendo ou não, gostando ou não, porque se esses se calarem, até as pedras clamarão. Sim! Só que a rainha estava dentro do palácio, gozando da sua vida, oh aleluia, de uma honra que ela recebeu, pensando que está tudo certo. Só que lá fora tinha um homem de Deus chamado Mardoqueu, e quando ele leu, ele rasgou as suas vestes e se vestiu de pano de saco, e foi para a praça da cidade, e foi para a porta do rei, porque ninguém podia entrar na porta do rei, ninguém podia entrar no palácio do rei vestido de pano de saco, mas ele estava na porta. Sabe, irmão, Mardoqueu é a tipologia do intercessor, que sabe o que está acontecendo, que discerniu o que está acontecendo, mas não está em casa murmurando, que não tem medo de se expor na praça da cidade, que não tem medo de carregar uma vestimenta dizendo qual que é o seu propósito. Eu estou aqui pela unidade, eu estou aqui para que os jovens cresçam, resplandeçam e sejam salvos. Eu estou aqui em pró para que nossas crianças não sejam tocadas pela pedofilia. Eu estou aqui com a camisa vestido, porque se depender de mim o divórcio vai diminuir nessa cidade. Mardoqueu é a tipologia de um homem que está disposto a tirar as vestimentas de brilho para vestir uma vestimenta de propósito. Porque, irmão, as vestimentas de pano de saco não tem brilho.
As vestimentas de pano de saco não traz seguidores. Até porque não adianta ser conhecido na rede social se você não é na região celestial. Não adianta ter seguidores se você não formou discípulos. Ai, 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 ai. Então Deus está levantando Mardoqueu nesses dias, que vai tirar a roupa de rei, que vai tirar a roupa de governador, que vai tirar a roupa de brilho, mas vai vestir uma roupa de pano de saco. E não importa se ele vai perder seguidores, ele é um servo do Senhor, ele é um empregado de Deus. Mardoqueu, ele vai para a praça e ele se expõe, chega desse anonimato cristão, irmão. Vou dizer uma palavra para você, chegou um tempo da gente ter autenticidade. Eu tenho falado nesses dias que tem alimento que tem tanta personalidade que você pode comer do olho fechado, que você sabe o que é. Pode pôr uma venda nos seus olhos e pôr um xiló na sua boca, acabou, irmão. Se pôr um giló, você pode estar com o olho fechado. Pode pingar um limão na sua boca. Eita, eita. Não são dias de ser crente chuchu. São dias de saber quem você é, meu filho. São dias de saber a causa que você defende, o que você acredita. Eu acredito na família, e a família é um homem e uma mulher. É isso que eu acredito. Então não são dias de se esconder, vai ser dias de ter autenticidade. E Mardoqueu foi para a praça da cidade. E quando ele estava na praça da cidade, vestido de pano de saco, gritando, imediatamente as meninas que tomavam conta da rainha, junto com os eunucos, foram lá e falaram: rainha, o teu pai adotivo, porque Mardoqueu foi o pai da rainha Esther, porque os pais dela morreram. Isso fala de uma paternidade. Ela não teve um pai de destino, mas ela teve um pai adotivo que deu destino. E se você for ler a história da rainha Esther, ela teve uma mentoria, ela teve uma... Não adianta você fazer o que você quer. São dias de se submeter uns aos outros, pastores. Por isso Jesus falou assim: eu sou mestre e senhor, e eu lavei os vossos, lavai os pés uns. São dias de lavar os pés uns dos outros. E vou dizer mais, não importa se a sua igreja tem 50 e a dele tem 500. No ambiente do reino, a gente se submete um ao outro. Porque mais importante do que o pregador é a mensagem. Não adianta ser eloquente, ser um bom mensageiro, se a palavra não é do reino. Então são dias de parar de brigar entre nós e dias de brigarmos juntos. São dias de parar de competirmos, porque competição é atitude de menino. E como que Deus vai levantar um exército se agimos como uma creche? Então nós precisamos de um batismo de maturidade. Eu falava com o pastor Jorge hoje. Sabe por que lá em Apocalipse quem tira a coroa da cabeça são os anciões? Sabe por que os 24 anciões tiram a coroa? Porque só homens maduros vão tirar a coroa para que o rei seja engrandecido. Tem alguém entendendo essa mensagem aqui? Então não fique preocupado, tira a coroa, meu filho, deixa ele crescer. Deixa ele crescer, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça e que eu me constranja com a sua glória. Cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Sabe, queridos,
Quando os mensageiros chegaram para a rainha, pastores, disseram assim: o teu pai está lá na rua, está chorando muito. Ele está vestido de pano de saco, rainha. Ele está na porta do rei, rainha. A rainha estava no palácio, mas estava dormindo. Tem muita igreja dentro do palácio que ainda está dormindo, porque a mulher é a tipologia da igreja. Ela estava dentro do palácio, mas estava... Quem é Mardoqueu? O despertador da igreja. Deus está levantando despertadores na cidade de Santa Luzia. Deus está levantando homens e mulheres de governo nessa cidade, que vão parar na porta do rei e vão clamar até que a noiva se desperte, porque o rei está voltando para buscar uma noiva lavada, remida. Quando a Esther soube que o Mardoqueu estava lá, sabe o que ela fez? Ela pegou roupas no palácio. Sabe qual foi a preocupação dela? Não se exponha tanto, não se humilhe. Para que você está vestido com roupa de pano de saco? E ela mandou roupas reais, roupas do palácio para ele, mas ele não quis. Por que ele não quis? Porque aquela vestimenta era um ofício, não era um cargo. Você tem que entender o que é ofício, o que é cargo. Durante muito tempo você viveu de título, e em nome do título você perdeu o ofício. Saul era rei, tinha título de rei, tinha trono, mas não tinha mais a presença. Davi não tinha coroa, Davi não tinha título, Davi não tinha trono, mas diante de Deus, Davi ainda era o rei. Irmão, Saul reinou 7 dias com Deus e 40 anos sem Deus. Que Deus nos guarde de reinar sem Ele, porque nós estamos vivendo dias que o título vale mais que o ofício. Não, irmãos. E aí a gente envaideceu e colocou nas nossas placas os nossos títulos. E aí a gente foi só subindo, porque não bastava ser missionário, evangelista. A gente tem que ser mais, aí a gente quer ser o diácono, aí a gente tem que ser mais, aí a gente foi o presbítero, e aí a gente tem que ser mais, eu quero ser o pastor. E aí a gente tem que ser mais, eu quero ser pastor presidente. Aí eu quero ser mais, eu quero ser doutor em divindade. E na proporção que os nossos títulos subiu, a nossa unção desceu. Porque na verdade a gente só continua sendo o empregado de Deus. Os nossos títulos ficam em segundo plano. Os nossos títulos, eles não vão tomar o lugar da santidade do Senhor na nossa vida. Então a rainha estava dentro do palácio, mas estava desantenada. Esse é o perigo de você ficar muito dentro da igreja. Você preocupa com coisas dentro, quando deveria preocupar com coisas fora. Porque o que está lá fora pode ser transformado com o que está aqui dentro. Mas por isso que o inimigo quer trazer um sono espiritual sobre a igreja. Não estou nem aí para essa cidade, eu vou cuidar só daqui de dentro. Não, irmão, não são dias de se omitir, são dias de se expor. A rainha mandou roupa, porque ela está dizendo: meu filho, irmão, você não pode tirar a sua roupa, não pode colocar roupa de festa em dias de choro. Você não pode colocar roupa de brilho no dia do luto. Você precisa dar uma resposta para aquilo que está acontecendo na sua cidade, na sua igreja. Não adianta fingir que não está acontecendo nada. Então nós vamos ter que nesses dias ser despertados pelo Espírito Santo e começar a nos vestir de acordo com o momento. Falar: eu vou para cima. E nesses dias eu vou voltar a jejuar, nesses dias eu vou voltar a orar, eu vou buscar pela madrugada, eu vou voltar a ler a Bíblia. Porque você está vivendo dias de luto, mas está fingindo que não está nada acontecendo. Eu me lembro, há uns 3 anos atrás, quando houve aquela tragédia de Brumadinho, em janeiro, se não me engano, 26 de janeiro, 231 mortos debaixo de uma lama. E eu me lembro que o nosso governo, o estado queria, o prefeito queria fazer o carnaval.
Cara, você não pode fazer festa quando está todo mundo chorando. Você não pode ter, não, é para alegrar, é para esquecer. Cara, fala isso com os órfãos. Fala isso com a viúva. Só que a rainha estava embriagada, irmão. É quando a igreja perde o propósito. Jeremias 51 diz que a Babilônia embriagou as nações com seu vinho. Apocalipse 18 diz: sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu. Não seja uma igreja embriagada, seja uma igreja viva e ativada. Nós não vamos poder fingir que não está nada acontecendo. Nós vamos ter que dar uma resposta. Por isso ela falou: ei, manda roupa para o meu tio, pai. Leva para ele essas roupas. Mardoqueu não aceitou, porque trocar de roupa é trocar de propósito. Irmão, não adianta você trocar o movimento. Deus te chamou por uma vida de propósito. E eu falava com os meninos vindo para cá que alguns homens de Deus encontraram o propósito na morte. Sansão matou mais gente na morte do que na vida. Jesus, ele não encontrou o propósito no nascimento. Ele encontrou o propósito na cruz. E ali tem dois ladrões. Um quer descer da cruz dizendo: salva-te a ti e a nós também. Mas o outro diz o quê? Lembra-te de mim. Escuta bem, qual deles teve a atenção de Jesus? O que queria descer da cruz ou o que queria entrar no paraíso? E você acha que é descendo da cruz que você vai ter a atenção dele? Você acha que entregando o ministério você vai ter a atenção dele? Você acha que trocando de vestimenta, dizendo: eu não mexo mais com casais, eu não mexo mais com criança, eu não mexo mais com dança. Ah, pastor, eu já tentei unir pastores nessa cidade. Eu já tentei unir pastores nessa cidade, mas eles não unem. Não, irmão, não desista, cara. Continua, porque são dias dos perseverantes. Deus tem uma aliança com aquele que persevera, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Sim. Sim, você pode dar um glória para Jesus aí. Então são dias dos perseverantes. Nem todo mundo entende o perseverante. O que a rainha não sabia é que aquela roupa era sentido de uma missão. Você não pode trocar uma missão por um brinquedo, irmão, por uma noite. Você tem um chamado do Senhor. Você foi um escolhido, então você precisa entender isso. Você está no palácio. Só que a rainha estava no palácio e ela está desapercebida. E aí quando o rei manda uma cópia do decreto e ela conhece o decreto, e o Mardoqueu diz assim: ei, rainha, entra na presença do rei e clama por nós, suplica, fala com o rei para a gente não morrer. A rainha falou: Mardoqueu, querido, todo mundo sabe que só tem uma lei aqui, que se entrar na presença do rei sem ser chamado, só tem uma sentença à morte. E eu já tenho 30 dias que eu não entro. Agora, irmãos, se a rainha é a tipologia da igreja, como que ela está no palácio do rei e não se relaciona com o rei? Sabe por quê, pastores, líderes, amigos? É porque ela aprendeu a fazer culto sem Jesus. Ela aprendeu a tocar sem Jesus. Ela aprendeu a pregar sem Jesus, porque ela tem teologia, ela tem conhecimento. Já tem 30 dias que eu estou no palácio, mas o rei não me chama, não tem problema. Eu estou aqui dentro, eu não estou lá fora. Não tem problema, eu estou comendo do bom e do melhor, não tem problema. Eu nem preciso ver o rei. Afinal de contas, essa vida é muito boa. Essa rainha estava dentro do palácio, cara, mas não se relacionava com o rei. Apocalipse vai dizer: eis que estou à porta. Sabe para quem que Jesus escreveu essa carta? Não foi para o ímpio, foi para a igreja. Por quê, pastor? É porque a igreja pôs tanta coisa no lugar de Jesus, que agora Jesus está lá do lado de fora. Ela colocou óleo ungido, ela colocou vassoura ungida,
Ela colocou água ungida, rosa ungida, tem tudo ungido, só não tem mais ungido. Nós não podemos deixar de ser uma igreja de propósito para ser uma igreja de movimento. Nós precisamos ser uma igreja apaixonada, viva. Nós precisamos ser uma igreja apaixonada e viva. Porque vir no culto ainda é vir por Ele. Servir na igreja ainda é servir por algo maior, é servir por Ele, é para a glória dEle, é para o louvor dEle, é para o nome dEle, o louvor é para a glória dEle, a palavra é para a glória dEle, a unção, tudo vem dEle. Que Ele cresça, que eu diminua. Sim. Que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória, com todo o seu amor, todo o teu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. A rainha deu uma desculpa. Você não vai poder dar desculpa para o que Deus está fazendo aqui nessa cidade. Deus começou a juntar os homens de Deus e as mulheres de Deus nessa cidade. E foi bom ter sido um de fora. É bom ter sido um rapaz lá do Barreiro que vocês nem conhecem. Porque vocês vieram aqui pelo Senhor, não foi pelo homem. Que talvez se fosse o pastor Jorge pregando, você talvez diria: eu não vou porque é o pastor Jorge. Não, eu não vou porque vai ser o pastor Antônio. Eu não vou porque é o pastor Josué. Eu não vou porque é o pastor Sérgio, não vou porque é o pastor... Foi bom ter vindo um anônimo, porque foi Deus que te trouxe aqui nessa noite. Porque Ele tem um propósito para essa cidade, e vai ser debaixo de unidade, filho. O primeiro defeito que Deus encontrou no Éden foi: não é bom que o homem viva, só que você insiste em caminhar sozinho. Eu não preciso de ninguém. Foi essa independência que a Eva teve. A serpente enganou Eva nisso, falou: filha, se você comer do fruto, você vai ficar igual Deus. Ou seja, não precisa mais dele, você vai saber discernir o que é bem. Esse é o perigo de andar sozinho. Mas a gente insiste em não sentar. Ou então a gente só quer sentar com quem é maior do que a gente. Eu falava com os pastores no café ali, que quando Jesus encontrou com João Batista no tanque, Jesus entrou nas águas e João Batista engasgou. É Ele, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas Jesus chegou e falou: oi João, paz do Senhor. Eu vim aqui ser batizado por você. Agora eu vou fazer uma pergunta: quem é maior, Jesus ou João? E por que ele foi batizado? Porque se submeteu João, não diminui quem ele é. Fica tranquilo, irmão, porque são dias de se submeter uns aos outros. E se submeter ao outro não vai diminuir quem você é. Fica tranquilo, porque o que você é, você é. Não importa se você tem coroa ou não tem. Você foi escolhido como um rei. O Senhor, Ele vai preparar todas as coisas. Pode vir por baixo. Pode vir sendo batizado por quem quiser. Porque vai chegar a hora que você vai manifestar. O céu vai se abrir e o Senhor vai dizer quem você é. Então não se preocupe se os homens não querem te batizar ou não querem ser batizados por ti. A rainha estava dentro do palácio, falando com Mardoqueu: tem 30 dias, eu não sou chamada. E ela deu uma desculpa. Chega de desculpa, irmão. Chega de desculpa nessa cidade. Então naquele momento Mardoqueu falou: rainha, deixa eu te dar uma palavra. Não pense você que pelo fato de estar no palácio, que você vai sair ilesa. Diga para quem está do seu lado assim: ninguém vai sair ileso. Sabe o que o rei estava dizendo?
Sabe o que Mardoqueu estava dizendo? Você também é responsável. Posso falar? Sim ou não? Não adianta você votar nulo e se omitir, porque você será afetado por todas as decisões que forem decididas aqui. Então não são dias de omitir, não são dias de dizer eu não tenho nada com isso. Não, tem sim. Não pense você, rainha, que por fato de estar na igreja, que o que acontece lá fora não vai te afetar. Só que Mardoqueu foi muito homem de Deus. Ele falou: se de tudo te calares agora, socorro e livramento virá de outro lugar. Você sabe por que ele está dizendo? Porque ainda Deus continua sendo Deus. Por isso eu vou te dar uma palavra. Você pode fugir dos homens, mas nunca vai fugir de Deus. Você pode esconder no porão do navio, Jonas. Eu quero te dizer que o Deus em cuja presença nós estamos ainda governa tudo. Então não são dias de omitir nem de se esconder. Sabe o que Mardoqueu está dizendo? A oportunidade é sua, mas se você se calar, socorro vai vir de outro lugar. Mas você e a sua casa vai perecer, irmão. Há um ataque nesses dias contra nossas famílias. E se a gente não se posicionar, não andar unidos, daqui a pouco nós seremos afetados por tudo que está ao nosso redor. E nós não vamos poder dizer: ó Deus, falar, quando era para você clamar, fazer, você não fez, e aí? A rainha então falou, aí Mardoqueu vai concretizar, eu estou terminando a mensagem. E aí Mardoqueu vira para ela e diz assim: ei rainha, quem sabe não foi para esse momento que chegaste a ser rainha? Quem sabe não foi para esse momento que eu te dei diplomas? Quem sabe não foi para esse momento que eu te dei uma casa grande? Quem sabe não foi para esse momento que eu coloquei você no alto de Lagoa de Santa Luzia? Quem sabe não foi para esse momento que eu te ungi pastor? Quem sabe não foi para esse momento que eu te coloquei na câmara? Quem sabe não foi para esse momento que eu te dei a vereância, a prefeitura? Quem sabe não foi para esse momento? Sabe o que você precisa entender? Ei, quem sabe não foi para esse momento que você vai restaurar os casamentos. Quem sabe não é para esse momento que você vai curar mulheres em depressão. Quem sabe não é para esse momento que você vai liderar jovens e será a maior juventude desse estado. Quem sabe não foi para esse momento que você foi humilhado, esquecido, mas agora vai ser exaltado e vai comandar os céus dessa cidade. Sim. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Deixa eu te dizer uma coisa, nunca foi sorte, sempre foi Deus. É Ele que coloca você em lugares, você não sabe por quê. Você não sabe por quê que você não conhece nem o nome do seu pai. É porque Deus está dizendo para você que você vai exercer paternidade. Fala, pastor, mas como que pode? Sendo que eu não recebi em casa. Deixa eu te dar uma palavra. Quando Paulo vai ensinar sobre a Santa Ceia, ele diz: o que eu recebi do Senhor é o que eu recebi de quem? Então fica tranquilo, porque se o homem não te deu, o céu vai te dar. Se o homem não te ensinou, se você não foi discipulado, o Maestro Espírito Santo vai pegar você pela mão nesses dias e vai te guiar, vai te conduzir, vai te ensinar. Pastor, mas o senhor sabe da minha história? Quem sabe não foi para esse momento. Você reclama com Deus, pastor, eu já tentei, não deu certo. Quem sabe? Quem sabe não foi por isso que a gente viveu tanta coisa para hoje trabalhar unidade. Sabe quem está trabalhando unidade? Muitas vezes é o que viveu desunião. É o que sofreu com falta de união, com falta de apoio. Homens de governo, irmão, eles nascem nos lugares simples. Ele só precisa de uma manjedoura. Não importa, não é a manjedoura que diz que ele é o rei, é quem ele é que diz que ele é o rei. Então não importa da casa que eu vim, se eu exerço o governo, tem a ver com o que Deus me deu de autoridade. Sabe o que o Mardoqueu disse? Você está desfilando no palácio, quem sabe não foi para esse tempo.
Irmãos, eu tenho convicção que ainda a gente vai viver muita coisa nesses dias. Eu tenho convicção que eu não estou vivendo nem 10% do que eu já vivi. Eu tenho convicção que os nossos pés vão voar. O Senhor vai derramar muita glória sobre as nossas casas, as nossas igrejas. Tem um avivamento genuíno vindo aí de coisas simples. Deus vai levantar homens simples nesses dias. Não tem a ver com holofote, não tem a ver com o nome. Ele vai levantar gente. Por que Ele vai levantar gente? Porque quando Deus derramou um vinho sobre nós, alguns de nós disseram: estamos acima da média. Não, cara. João diz: olha, virá um maior do que eu. E ele já chegou e está aí, ó, está no meio de vocês aí. É por isso que Judas falou: aquele que eu der um beijo é o Cristo. Por que ele teve que beijar para falar quem é Jesus? É porque Jesus era gente como todo mundo. Então Deus vai tirar os nossos ídolos para nos devolver a verdadeira adoração. Porque no céu tinha 3 anjos. Tinha um anjo da batalha espiritual, que é o Miguel. Tinha um anjo mensageiro que descia e dizia: assim diz o Senhor, é o Gabriel. Mas tinha um anjo da adoração, qual que é o nome dele? Lúcifer. Mas chegou a hora, e agora é, que o Senhor procura. O que Ele procura? Porque foi isso que caiu do céu. Ele não procura verdadeiros intercessores, Ele não procura verdadeiros pregadores, mas Ele procura verdadeiros adoradores. Por isso são dias de entregar tudo que temos e tudo que somos. Eu costumo dizer que a coisa mais barata que você vai dar para Deus é dinheiro. Porque uma coisa é dar R$100 dos 1.000 que eu ganho. Está aqui, Deus, o meu dízimo. Eu quero ver quando Ele disser: eu não quero mais o seu dízimo, eu quero você. Porque enquanto você está dando dinheiro, tá bom, irmão. Uma hora que Ele falar: larga tudo. E Deus é tão lindo, pastores, que primeiro Ele enche a rede e depois manda você largar. Por quê? Para você ter alguma coisa para deixar. Pastor, eu deixei tudo pelo Senhor. Deixou o quê? A rainha disse: ei, eu não posso entrar. Quem sabe não foi para essa hora. Estou encerrando, me dá uns minutinhos aí. Quem sabe não foi para essa hora e você está achando que Deus está te honrando. Quem sabe não foi para essa hora que Deus pôs dinheiro na sua conta. Quem sabe não foi para essa hora que Deus te deu um sítio e nós vamos usar ele para glorificar o nome do Senhor. Porque o menino diz: é meu, mas o adulto diz. Então o reino de Deus tem tudo. O reino de Deus tem ônibus. O reino de Deus tem caminhão. Jesus certa vez disse assim: desça, vocês vão achar um jumentinho amarrado, solta e traz para mim. Se o dono perguntar, se o dono perguntar, diga: o Senhor mandou buscar. Sabe o que eu aprendo? Só tem dono até chegar o Senhor. Então Deus deixa você ter. Deus deixa você possuir. Depois Ele fala: pede lá na igreja, eu preciso de um caminhão. Eu tenho um caminhão, pastor. Eu preciso de uma Sprinter, eu tenho uma. Eu preciso de uma Kombi, eu tenho uma. Eu preciso de cestas básicas, eu vou doar 100. Porque o reino de Deus tem tudo. Porque o que tem pelo que não tem. Por isso Jesus falou: dá a eles de comer. E os discípulos falaram: mas nós não temos o que comer. Ele falou: quer ver? Pergunta aí. Pergunta no meio deles. Aí o André volta e fala: ó, tem um menino que tem 5 pães de cevada. Mas o que é isso para tantos? Que resposta empolgante, hein? Imagina nós como pastores. O nosso obreiro vem: pastor, já olhei na despensa e tem 5 pães e 2 peixinhos. Ainda diminuiu o recurso. Porque tem gente que não fala que não tem, ele diminui o que tem, né? Então ele fala: tem 5 pães de cevada, que é o pão do pobre, e 2 peixinhos, mixaria, lambari, não vai dar para nada. Só que alguém tinha
E sabe o que é lindo? É que o que tinha não levou para casa. O que tinha não comeu sozinho. Você já comeu sozinho, irmão? Você já comeu no escuro? Você já abriu salgadinho sozinho? Você já abriu bala no acampamento da igreja? Você sozinho, você abre devagarinho, faz aquele barulho, crec. Aí toma, eu tô ouvindo, hein? Aí você põe os chips na boca assim devagarinho, crec, crec, crec. Opa! Deixa eu te dar uma palavra, não são dias de comer nada sozinho. Lá no Café de Pastores nosso, que acontece todo mês, a gente reforma a igreja, constrói orfanato. A gente deu carro para pastores nossos que andavam a pé. Fizemos 2 lata velha. Vamos dar mais 2 carros agora essa semana, dentro desses próximos 30 dias. Sabe quem está dando? Os pastores. E aí a gente põe lá, irmão, ó, manda um pix aí. Aí chega a doação lá da Jesus é Amor. Aí chega a doação lá da Chamas Church. Aí chega a doação lá do Ativa-nos. Aí chega do Restaure. Chega da Hebron. Porque nós estamos começando a entender o que é o reino, irmão. E no reino de Deus eu não tenho, mas você tem, então tá bom. Então não importa quem vai servir a mesa. Não coma sozinho. Então a rainha falou, tudo bem. Tudo bem, você sabe que se eu entrar e o rei não levantar o cetro, eu vou morrer. Mas eu vou entrar, e se eu morrer, você tem que ter uma causa para viver, irmão. Deus não te chamou para ser um alisa banco. Deixa eu te dar uma palavra. Se o propósito de Deus fosse só salvação, você podia aceitar Jesus e cair morto. Não ia ter nem chance de desviar. Meu Deus, quem quer aceitar Jesus? Eu. Por que eu aceitei e estou aqui ainda? Por isso que há um anseio pela manifestação dos filhos de Deus em Santa Luzia. Há uma ardente expectativa. Se esse povo unir. Há uma expectativa do céu, ó, quão bom e quão suave é. Há uma expectativa do céu que a gente pare de brigar pelas nossas placas e comece a brigar pelo reino. Ela falou, tudo bem, eu vou entrar na presença do reino, eu posso até morrer. Irmão, eu gosto de usar uma parábola simples. Que o porco e a galinha estavam conversando para fazer um sanduíche. Vamos fazer um sanduíche? Vamos. O porco perguntou para a galinha, o que você vai dar? A galinha falou, eu dou o ovo. Mas o porco falou, eu dou o bacon. A questão é que para a galinha dar o ovo não custou, mas para o porco dar o bacon custou. Deixa eu te dizer uma coisa, aceitar Jesus não custa, mas seguir Ele vai te custar tudo. O reino de Deus não é para os fracos, meu filho. O reino de Deus é para os apaixonados. O reino de Deus é para quem ama Ele acima de tudo. Meu coração é teu. Sim. Meu coração é teu para sempre e sempre. Meu coração é teu. Levante suas mãos, declare isso nessa noite. Meu coração é teu para sempre e sempre, para sempre. para sempre, Senhor. Para sempre, para sempre, eu sou teu e tu és meu. Sabe, queridos, então a rainha Esther liberou uma palavra sobre Mardoqueu e diz, olha, coloca todo o povo para jejuar, nem de dia nem de noite vocês vão comer, mas nós também vamos jejuar.
Porque se não for no coletivo, nós não vamos vencer. Você tem uma parcela de responsabilidade em tudo que está acontecendo nessa cidade. Porque o problema não é o aumento do ímpio, é a falta do justo. O problema não é o aumento da iniquidade, é a falta da santidade. Porque Deus te deu uma unção e junto com ela você ganhou um presente, responsabilidade. Porque busquei dentre eles um homem que se colocasse na brecha em favor dessa cidade para que eu não a destrua. Porém ninguém achei. Olha, se tiver 20 justos nessa cidade eu não destruo. Senhor, e se tiver 15? Então o problema nosso não é o aumento da impiedade, é a falta da justiça. Apocalipse diz que a noiva tem um vestido que é tecido pelos atos de justiça. Sabe quem é que costura o vestido da noiva? É a igreja, com atos de justiça. Quando você cuida do órfão, da viúva e do necessitado, você exerce justiça sobre a terra. O papel da igreja é fazer justiça. Então vamos fazer assim, ó. Eu li o decreto, mas eu não vou ficar parada. Tudo bem, Mardoqueu, eu vou entrar na presença do rei, ainda que seja contra a lei. Eu posso até morrer por causa disso. Agora, faz o povo jejuar, porque eu também vou. Você não pode pedir para o povo uma coisa que você não faz. Porque a mensagem boa não é que você prega, é que você vive. Porque você pode pregar muito bem aquilo que você vive muito mal. Então não tem a ver com a mensagem que eu prego, tem a ver com a mensagem que eu vivo. Por isso não são dias de se impressionar com a pregação. Não são dias de impressionar com a pregação. São dias de ver a vida do pregador. Porque Lucas capítulo 4 tinha 2 mensageiros. E um falava assim: está escrito, pula lá embaixo, os anjos vão te carregar. E o outro pregador falava: mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então não impressione com a mensagem, se impressione com o coração. Não se impressione com o talento das pessoas, se impressione com o coração dela. E como que eu meço o coração? Pelas obras. Durante um tempo a gente se impressionou com as pregações, e eram eloquentes, mas não tinham frutos. Por isso Agostinho diz: pregue em todo o tempo, se for necessário, use palavras. Irmão, hoje eu tenho um café lá com pastores, a gente reúne de 200 a 500 por mês. Toda segunda a gente senta com 45 a 60 pastores. Toda segunda. Vem 25 cidades. Mas quando eu não tinha um café com pastores, há 8 anos atrás, eu escrevi 100 cartas, pastores. E eu parei de porta em porta no meu bairro, todas as igrejas. Meu vice ia dirigindo e eu parava e jogava debaixo da igreja. E escrevi o nome: Jesus é amor. Ia na outra: Jesus está voltando. Jogava a carta. Eu entreguei carta para 100 igrejas perto de mim, porque eu ia fazer um clamor pela minha região do Barreiro, que tinha muita gente que estava morrendo, e chamava clamor profético. E foi interessante, pastores, que eu fiz o banner e embaixo eu coloquei o nome da minha igreja. Só que o lugar que eu ia colocar o banner era uma laje. E quando eu fui pôr o banner na laje, tinha 3 fileiras de tijolo. Quando eu pus o banner, tampou o nome da minha igreja. E eu falei: não, o nome da minha igreja não vai aparecer. Deus falou comigo: eu estou te chamando para fazer algo que a sua igreja não vai mais aparecer. Porque ou você vai andar com a sua igreja, ou você vai andar com a igreja do Senhor, cara. E naquele dia eu convidei os pastores da minha região.
Falei, vamos lá fazer um clamor na praça. Arrumei uma bandeira de 100 metros quadrados do Brasil. Foi 6 pastores de 100. Na verdade foi 3 pastores amigos e 3 mandaram representante. Graças a Deus que tinha os representantes. Eu tinha 33 anos de idade, irmão. E nós fizemos um clamor naquele dia para que Deus movesse o céu do Barreiro. Passou pouco tempo, Deus nos deu café com pastores. E hoje pastores do estado, fora do estado, vêm no nosso café. Você sabe por quê? Porque a gente começou na simplicidade, querendo fazer a coisa certa. Muita gente quis fazer a coisa certa da forma errada. Muita gente quis fazer a coisa certa da forma certa no tempo errado. Aquele que produziu 30 fez a coisa certa. O que produziu a 60 fez da forma certa. E o que produziu 100 por 1 é aquele que fez no tempo certo. Se você for chamar a atenção de um bêbado, você está fazendo a coisa certa. Posso ouvir um amém? Mas no momento errado. Se você discute com a sua esposa na casa da sogra, grita com ela no meio da família dela, você fez a coisa errada no lugar errado e da forma errada. Então nós precisamos da sabedoria do Espírito Santo, porque não é só fazer a coisa certa, é fazer da forma. Então nesses dias é bom que nenhum de nós apareça. Esse tipo de culto não tem a ver com a nossa aparência, não tem a ver com a nossa foto no cartaz, vem cá para você ver. Não, irmão. São dias de fazer as coisas simples, de um jeito simples. Por quê? Porque ninguém vai parar aquilo que está nascendo. Porque está nascendo debaixo de intercessão. Sabe esse café aqui hoje, sabe essa noite aqui hoje, essa noite de comunhão? Ela aconteceu alguns anos atrás, no joelho dos intercessores dessa região. Posso falar mais? Ela aconteceu há anos e anos, talvez antes do pastor Toninho, antes do pastor Jorge, antes do pastor Josué, com os precursores dessa cidade, que vieram ainda antes, dizendo: Deus, ajunta o teu povo. E a oportunidade é nossa. A oportunidade é nossa. Então aqui não se impressione com o talento, se impressione com o coração das pessoas. E eu encerro com essa palavra. A rainha jejuou e ela entrou na presença. Quando ela entrou na presença do rei, o rei levantou o cetro. Minha rainha, preferida minha, amada minha. O rei estava esperando aquela noiva. O rei estava esperando a rainha. Não, nunca foi sobre nós. Sim. Nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você. O rei está te esperando. Fique sobre os teus pés, fique sobre os teus pés. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você. Jesus. E quem sou eu? E o que Eu tenho pra te oferecer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E quem sou eu? E o que eu tenho? E o que eu tenho? Jesus, eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, 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 santo. É tudo sobre você, tudo para você,
queridos, quando a rainha entrou, o rei levantou o cetro, porque ele já estava esperando ela, ele amava ela, ele ama ela. Jesus tem uma igreja, ele tem uma noiva, ele tem uma noiva, ele tem uma noiva, ele tem uma noiva, ele está esperando ela. E aí então ele faz uma proposta para ela: minha rainha, o que queres que eu te faça? Pede-me, pede para mim o que você quiser. O problema é que eu vivo numa geração que quando ouve isso de Deus, pede um carro novo. Que quando ouve isso de Deus, pede um apartamento, pede uma casa. Ela pede favores para ela, benefícios. Deixa eu te dizer uma coisa: o reino de Deus não tem a ver com benefícios, tem a ver com perdas. Aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo. O reino de Deus tem a ver com perder, não tem a ver com ganhar. Porque aquele que perder a sua vida, então ganha lá. Não há quem tenha deixado pai, mãe, irmão, esposa, marido, filho, por amor de mim. Evangelho do reino, você vai ter que perder. Se você quer um evangelho, quer viver o evangelho do reino de Deus, você vai ter que tirar o eu da frente. Você vai ter que parar de olhar só para a sua congregação. Você vai ter que parar de olhar só para você. Ué, mas o pastor não falou meu nome lá na frente. Se você quer viver o evangelho do reino, você vai ter que provocar uma automorte. Porque uns nascem eunuco, outros se fazem. Reino de Deus não tem a ver com ter prazeres. Por isso ele falou: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino. E Nicodemos falou: como que eu vou ver o reino? Eu não posso entrar no útero da minha mãe sendo eu grande. Ele falou: não, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino. Porque uma coisa é ver e outra coisa é entrar. Nunca se falou tanto o reino de Deus, irmão. Nunca se falou tanto sobre o reino de Deus na igreja. A minha pergunta é: quantos estão vivendo o reino? Quem tem duas túnicas, reparte com quem não tem. Se o teu irmão te chamou para caminhar uma milha, caminha duas com ele. Nós que somos fortes, devemos suportar os mais fracos e não fazer a nossa vontade. Romanos 15:1. Por isso ele chamou uns para apóstolos, mestres, evangelistas, profetas, pastores, para o aperfeiçoamento do corpo, para que cheguemos à plena unidade da fé, a estatura de varão perfeito, a perfeita varonilidade. A palavra filhos, ela tem 3 traduções. A primeira é teknon, que é o filho infantil, criança. A segunda é o néfios, é o filho que já está maduro, mas não tem a idade completa. Ele tem 16 anos, sabe dirigir, mas não tem idade para tirar carteira. Mas Romanos 8,14, todos que são filhos de Deus, esses são guiados pelo Espírito. Essa palavra filhos tem a ver com ruios, filho maduro. Sabe quem vai ter o direito de governar as nações? É os filhos ruios. Apocalipse 21, é o filho ruios, o filho maduro. Por isso, em todo o tempo que o herdeiro é menino, que o herdeiro Deus está tirando a meninice da igreja, e Deus está amadurecendo as nossas vidas. Por isso Ele está provocando as mesas, pastores. E sabe o que a mesa acontece, pastor Jorge? Na mesa você não alcança a outra ponta, e você tem que dizer: passa para mim, por favor. Passa manteiga para mim, por favor.
pega o leite para mim. Você está lá na outra ponta, você fala que serve para mim um pouquinho dessa salada. Toma meu prato aqui. Na mesa outro te serve. Ora você serve, ora você é servido. A prosperidade tirou a gente da mesa. E aí a gente janta cada um num quarto, cada um numa sala. Mas antigamente a gente não tinha muito, então tinha que tomar café todo mundo junto. Então Deus está devolvendo a mesa. E Ele não vai devolver para a igreja sem devolver para os pastores. Ele vai começar conosco. O avivamento tem que vir pelos pais. Por isso Ele diz: filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados foram perdoados. Oh, aleluia! É o novo convertido, é o criança ainda na igreja. O que ele precisa saber? Que o pecado foi perdoado. Oh, aleluia! Jovens, eu vos escrevo. É a segunda prateleira da igreja, que é os obreiros. Eu vos escrevo, porque vocês venceram o maligno. Você sabe lidar com dons espirituais, vocês já têm autoridade, expulsa demônio. Oh, aleluia! Só que por fim ele fala: pais, eu vos escrevo, porque vocês me conhecem e sabem quem eu sou desde o começo. Deus vai falar com os pais. E vou falar uma coisa: se os pais não entenderem, Deus vai ter que falar com os filhos. Porque se o pai não converter o coração dos filhos, os filhos converterão o coração dos pais. Se você recebe, dá um glória para Jesus assim. Se você recebe esse ambiente, aplauda bem forte o nome do Senhor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Sim. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça. Que o leão ruja sobre Santa Luzia. Que o leão ruja sobre o espírito de divisão. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E a terra estremeça diante da majestade. Vem comigo assim nas palmas, ó. E que a terra estremeça diante da majestade. Diga que ruja o leão. Que ruja o leão e a terra Estremeça diante da majestade. que ruja o leão E a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e a terra estremeça diante da majestade. e vem saltando sobre os montes Sim, meu Pai, sim, sim. de Jerusalém. e eu sou. Vem, 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 vem sobre essa cidade. Esperando para dançar. E ele vem saltando Sobre os montes De Santa Luzia, Senhor. de Jerusalém. e nós somos Santa noiva apaixonada, te esperando para dançar. pega suas mãos, declare Yeshua. Yeshua. Qual o nome do Senhor dessa cidade? Yeshua. Qual o nome do Senhor dessa cidade? Yeshua. Yeshua.
e ouça toda a terra. Espírito Santo, labandarabacalabandarababás, levante a sua mão para nós abençoarmos essa cidade. Pai querido, a mulher que estava com dores de parto deu à luz. As contrações que estávamos sentindo é porque viria um tempo do Senhor sobre essa casa. Um batismo de unidade, um batismo de entendimento, um movimento do teu espírito, onde o Senhor está juntando pedras lavradas, aonde o Senhor está restaurando o altar da adoração, aonde o nome do Senhor será altaneiramente engrandecido mais uma vez. Por isso nessa noite que o leão ruja sobre essa cidade, e que a terra estremeça, que o leão ruja, e que ao rugido do leão caia por terra todo o principado e potestade dessa cidade. Que se levante o leão da tribo de Judá nessa noite, que se levante sobre essa casa, meu Deus, o brado do leão aqui hoje. Que o leão ruja, 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 ruja. Que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade. Senhor, nós clamamos, porque nós sabemos que uma noite como essa não foi o homem que providenciou. O Senhor trouxe a labandarabacomdenerras. O Senhor ungiu a labarás e trouxe o propósito, e trouxe os filhos do Senhor essa noite para uma aliança nabarassaio. Não é uma aliança do tamo junto, é a aliança do somos um. É uma aliança no Espírito, porque alguns eu me fiz amigo, outros o Senhor me deu como amigo. Assim como a Maria e a Isabel, quando elas se encontraram, a criança saltou no ventre, porque houve uma identificação de propósitos. Por isso, meu Pai, sabemos que nessa cidade tem homens e mulheres de Deus gerando. Tem homens e mulheres gerando destino profético nessa cidade. E a nossa oração é porque as crianças vão se encontrar, e elas, quando se encontrarem, elas vão se renovar, elas vão se avivar, porque o que uma carrega vai avivar o que a outra também carrega. A verdade é que ninguém vai andar com o útero vazio, mas todos vão dar à luz a destinos proféticos, porque essa casa será chamada casa de oração e casa de louvor. Por isso nessa noite, todos os inimigos da unidade caiam por terra, os inimigos da restauração. Que se levante os Neemias, que se levante os Esdras, que se levante o Zorobabel, aquele que anda com um prumo na mão, porque o Senhor está endireitando todas as coisas. Que se levante, Senhor, as Esther, que se levante os Mardoqueus, as Déboras. Ah, meu Pai, que se levantem os homens do Senhor nessa cidade, que vão trazer o céu na terra para a glória do teu nome. Que se levante os João Batistas, os Jeremias, os Isaías, que se levante os Davis, que se levante os Josués, homens corajosos, mulheres corajosas, em nome de Jesus. Que ruja o leão, sim, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E que ruja sim, o leão, vamos fechar. Ruja o leão, e que a terra estremeça diante da e que se abra os céus, que o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. que se abra os céus sempre sobre Santa Luzia. Que se abra os céus nessa noite mais uma vez. Nossa festa No nosso Deus. e os céus fechados. E os céus
meu Pai, que rompa-se o céu de bronze dessa cidade, todo céu de idolatria, feitiçaria, em nome de Jesus, agora, agora, agora. Céus fechados se abram, Teu reino venha mover. a nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Sim, 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 sim. Dê a melhor salva de palmas que você pode ao Senhor Jesus nessa noite. Digam glória a Deus para Ele aí. Digna o Cordeiro, eternamente, amém. Que a melhor salva de palmas pertence a Ele nessa noite. Dá um glória a Deus a Ele. Aleluia. Antes, pode se assentar um minutinho, querido. Antes de eu devolver aqui a palavra ao pastor Ivan, quero agradecer o pastor Ivan. Quero agradecer o pastor Toninho. Toninho deve ser para os íntimos, né? Nós já estamos íntimos já, então. Pastor Jorge também, prazer, viu, querido? Foi muito proveitoso a mesa com o senhor, pastor Josué, os outros pastores que estiveram ali, louvamos a Deus. Os pastores nossos aliançados que estão aqui também, glória a Deus pela vida de vocês. Pastor Ivan, obrigado. Sua missão é muito linda aí, na igreja, na casa do Senhor. E juntos, eu tenho certeza que nós vamos estabelecer sempre o reino para a glória do Senhor, amém? Deus continue te usando. Gostaria de chamar minha esposa aqui, que a gente preparou uma homenagem para o pastor. Cadê o Wallace? O Wallace também está aí? O Wallace? Está aí não? Glória a Deus. É que a gente tinha... Vem cá, Wallace. São duas homenagens. Aleluia, nós gostaríamos como igreja do Senhor, reunidos aqui na cidade de Santa Luzia, entregar nas tuas mãos certificados de gratidão. E eu tenho certeza que o Senhor veio aqui, foi uma agenda do céu, porque o Senhor vai ser testemunha ocular daquilo que acontecerá. Hoje um ciclo se fecha na cidade e um novo ciclo se abre. Nós cremos nisso e nós estamos aqui para poder testemunhar, porque nós queremos que Deus fará grandes coisas. Como o Senhor disse, a criança está nascendo. Queira sim, queira não, o parto está acontecendo. Então, se eu fosse você, eu não ficaria de fora desse mover, porque Deus está movimentando a cidade. E nós vamos ser testemunhas, juntamente com o pastor, deste dia maravilhoso que o Senhor proporcionou nas nossas vidas. Então, receba com gratidão no nosso coração esse certificado em nome de toda a igreja da cidade. Quer falar, não? O Wallace é recém-convertido. O Wallace ainda não foi batizado. Estava lá em Curvelo com a gente, viu o senhor falando sobre os opalas.
E ele falou: pastor, eu quero levar alguma coisa para o pastor. E trouxe. Rapaz, que bênção. Dá um abraço aqui. Vou segurar aqui. Vamos abrir? Vamos. Já estamos encerrando, irmãos. Não é todo dia que a gente tem uma festa dessa. Então aguenta a mão só um minutinho aí. Todo opaleiro gosta de um opala, irmãos. Aí, ó. Glória a Deus. Obrigado, amado. Deixa eu pegar esse aqui pra gente bater uma foto aqui. Que linda, Getsemane, Bethesda, Pentecostal. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Querido, talvez você entrou pelas portas dessa igreja e ainda não havia entregado sua vida para Cristo. Ou talvez você já fez isso num outro momento e você se afastou do caminho do Senhor. Mas hoje, mais do que essa festa linda que foi feita, o céu também quer ficar em festa por causa da sua situação que vai mudar. Você tem alguém aqui nessa noite que entendeu, que foi comovido e convencido pelo Espírito Santo a entregar sua vida para Jesus ou retornar para o caminho do Senhor. Eu gostaria que, para a gente encerrar, você levantasse a sua mão e nós vamos orar por você, e nós vamos orar com você. Pastor, fiquei o culto inteiro incomodado, Deus falando comigo, eu preciso me posicionar, eu preciso me levantar como uma resposta, e eu quero caminhar nesse caminho, pastor. Eu quero entregar minha vida para Cristo, ou eu quero voltar para o caminho do Senhor. Tem alguém nessa noite, em uma dessas duas situações, para tomar essa decisão? Amém? Se estiver, levante a sua mão, querido, e a gente já ora e já encerra. Amém? Glória a Deus. Queria chamar o pastor Antônio, e enquanto o pastor Antônio vem, nós gostaríamos de convidar todos os pastores que estão na igreja, que viessem se posicionar aqui no altar, e a gente vai encerrar levantando um clamor ao céu. Enquanto o pastor Jorge o pastor Antônio vai estar se dirigindo para cá, venha cá, pastor, pastora, se posicione aqui, a gente vai levantar um clamor e encerrar. É coisa bem rapidinha, a gente já encerra, em nome de Jesus. Por isso não demore em vir, não. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Ai, que bom que você está aqui. Ai, igreja, nós pastores, nós vamos levantar um clamor pela nossa cidade. Eu louvo a Deus porque nós temos a nossa cidade representada pelo nosso prefeito, vice-prefeito, pastor Sérgio Luiz, alguns vereadores conosco. E esse é o melhor momento para a gente abençoar a nossa cidade. Essa cidade pertence a Deus. Os principados, eles estão sendo quebrados, destronados, e a glória de Deus há de se manifestar neste lugar. Pastores, estenda tuas mãos na direção que você melhor compreender, para a região que você entender que você deve interceder. E eu vou pedir que a igreja também faça a mesma coisa. Se a igreja puder virar pelo seu bairro, para o lugar onde você mora, para a cidade onde você está, porque hoje Esté está sendo acordada. Eterno Deus, como pastores de igrejas do Senhor nesta cidade, por 30 dias, Pai, nós ficamos no palácio e não entramos, Senhor, na Tua presença.
Mas hoje, Deus, entramos na tua presença, e aguardamos, Senhor, com ansiedade, e temos certeza que assim será. O teu cetro estará estendido, Deus, e com o teu cetro estendido, Senhor, os principados serão destruídos, os amantes descerão a forca, e a glória do Senhor virá sobre esta cidade. Espírito Santo de Deus, como um dia sopraste sobre teus discípulos em Jerusalém, fizeste o mover do teu Espírito, e chamas de fogo foram vistas na cabeça dos teus servos. Que esta cidade possa arder na chama dos céus, na chama do fogo do teu Espírito Santo. Quando a tua igreja se reunir, Senhor, em cada canto desta igreja, em cada canto desta cidade, Senhor, seja nos vales, seja nos montes, que as pessoas olham e vejam o fogo ardendo sobre a casa, que eles possam chamar os bombeiros para apagar o fogo, e ao chegarem ali, arderá também no fogo do teu Espírito Santo. Espírito de Deus, incendeia esta cidade, incendeia este altar, incendeia os pastores aqui nesta noite, incendeia esta igreja. Deus, estabelece o teu reino, e assim te glorificaremos. Viva na casa, hoje e sempre. Aleluia, aleluia. Ao Senhor a honra, a glória, o louvor. Alemanacas. Aleluia, aleluia. Permitam que ele fale, que Pastor Jorge tem uma... Pastor Jorge, Deus deu para ele uma visão, e eu gostaria que ele falasse, comunicasse a nós todos visão. Pastor Jorge, cadê o senhor? Está aqui. Queridos, enquanto nós orávamos, o Espírito Santo falou. O Espírito Santo diz: quem crê que o Espírito Santo fala? Fala com o meu povo para tirar 3 dias no mês de dezembro e jejuar a favor da nossa cidade. Para que Deus possa fazer coisas grandes em 2022. Aquilo que o diabo tinha armado vai cair por terra no nome de Jesus. Quantos vão poder jejuar 3 dias no mês de dezembro a favor dessa causa? Nós vamos encerrar. Alguns anos atrás, irmãos, quando cheguei nessa igreja em 1986, pouco tempo depois, numa noite eu tive um sonho. E naquele sonho, em que sonhava, estava numa casa em um alto, num lugar mais alto. E as pessoas que viam a casa, elas gritavam dizendo que a casa está em chama. E elas chamaram o corpo de bombeiro. E eu lembro no sonho, quando o corpo de bombeiro entrou, os soldados entraram para apagar o fogo. E quando eles chegaram, não havia fogo. E eles começaram a cair de joelho e adoravam a Deus. Anos mais tarde, eu não sabia. Anos mais tarde eu li um livro, onde havia uma casinha. O escritor dizia que havia um pequeno grupo de uma igreja que orava numa casinha no alto. E o povo da cidade dizia que aquela casinha estava pegando fogo. E os bombeiros foram lá para apagar. E lá eles se converteram. Eu louvei a Deus porque era a confirmação. E eu estou crendo que nesta noite Deus começou a colocar fogo nesta cidade. A sua igreja vai ser invadida de vidas para ser queimadas pelo fogo do Espírito Santo de Deus. A Ele a honra, a glória. Nós vamos encerrar
Podemos encerrar, pastor Ivan? Amém. Eu quero agradecer a todos os pastores presentes, pastores amigos, pastores convidados. Eu confesso que eu não esperava ver tanto pastor assim. Confesso que não. Confesso que não, estou muito feliz. Pastor Ivan, uma semana, irmãos, as coisas quando é de Deus acontecem. Uma semana foi o suficiente para mobilizar o coração de cada um de vocês. Aleluia! Muito obrigado. Pastor Ricardo, amei te conhecer. Cadê o pastor Ricardo? Ei lá, amei te conhecer. Aleluia. Há poucos dias meus olhos te viram. Hoje meus olhos já te conhecem um pouco mais. Aleluia. Pastor Ivan, obrigado por me acolher, por me chamar para caminhar. Por anos eu caminhei sozinho nessa cidade. Por anos eu fui criança, mas eu decidi caminhar, andar com o pastor Ivan, e o pastor Ivan me trouxe outros pastores, e eu reclamei hoje porque eu não te vi. Eu saí antes de você chegar. Obrigado, igreja, muito obrigado. Nós vamos encerrar. Tem um cachorro quente ali aquecido, um cão aquecido, um hot dog abençoado. Passa ali na cantina, compra seu hot dog, coma, abençoa esta casa. E eu vou ficar muito agradecido. Que o amor de Deus, a graça salvadora de Jesus e a doce consolação e comunhão do Espírito Santo seja com este povo aqui, Senhor, e todo o teu povo espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. Uma boa noite a todos. Deus os abençoe. Viva Cristo, viva a nossa cidade.